Né? Eu tinha pensado na Geni, sabe? Eu cheguei aqui, estava tocando Chico Buarque, né? E que como o pecado dela, da luxúria, né? Quando foi conveniente, quem conhece a letra, né? Sim. Quando ele foi conveniente, ele era um pecado útil, né? E aceitado, né? E quando não era útil, ela era apedrejada, como Nosso Senhor, né? Na parte da mulher pecaminosa lá que ia ser apedrejada, né? Aí eu não sou poeta, praticante, porque eu entrei nas cotas de artista plástico, né? Na academia. Mas eu já te disse uma vez que você pinta, você escreve com pincel e até com maçarico. Maçarico de plasma, sim. Tirogravura que você faz lá com maçarico. Mas eu estou botando só referência aqui, que eu nem consigo ler direito, mas eu quase sei de cor tudo. Então, Geni e o Zeppelin do Chico Buarque, né? De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, dos loucos, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. Maldita Geni. Um dia surgiu, brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Parou sobre os edifícios, abriu 2.000 orifícios com 2.000 canhões assim. A cidade apavorada se inquietou, paralisada, pronta para virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando eu vim nessa cidade, tanto horror e iniquidade, Sodoma e Gomorra, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama é a Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vaidoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um. Bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá a seu carrasco. E ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até dormir. Mas logo raiou o dia, e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. Maldita Geni. E isso é uma subversão, né, do que é pecado mesmo. O pecado às vezes, para quem está pecando, ele não é pecado. E eu fiquei pensando nesses pecados capitais, né?
É um pecado eu não tomar uma cerveja dessa. É um pecado eu não comer um doce. É um pecado eu não gastar esse dinheiro. É um pecado eu não ter uma noite de amor. Então, tem um lado B do pecado, sabe? E eu já vou lançar o outro Tom Zé, que é a música chama Frevo. Essa noite eu não quero saber de conselho. Esquece, deixa pra lá. Me arranje um pecado quente para me consolar. Pense bem, depois tem um ano inteiro pra gente pagar. 50 gramas de amor, veja lá, é um bocadinho. 20 gramas até, venha cá, é tão pouquinho. Eu vou morrer se você não me arranjar um pecadinho. Então, quando falou assim, pecado, eu pensei na gula, né? Que a gula é um pecado. Eu realmente também. É um pecado bom, mas pesa. Assim, eu estou desde o dia que o Elias e o Rangel fizeram essa proposta aqui, né? Indecente, de fazer os 7 pecados. Aí eu comecei. Então chama-se gula. Na mesa posta em festa e excesso, o prato transborda, o paladar é recesso, o olhar não se sacia, quer sempre mais, boca faminta, desejo voraz. Come-se o doce e o salgado que vier, não por fome, mas por puro prazer. Migalhas tornam-se banquetes sem fim, e o vazio cresce ali, dentro de mim. A gula é fome de algo que falta, não no estômago, mas na alma que salta. Cobiça dos sabores, dos cheiros, do gozo, num apetite sem freio, doloroso. No banquete dos vícios, ela é a rainha, mas no espelho da culpa, sozinha caminha. Pois o que se engole sem real precisão, vira peso no corpo e no coração. Eu acho que o meu pecado é bem pequenino. Eu já estou absolvida, já estou me absolvendo, sem padre ou sem pastor. Remete ao tempo de criança, porque a Hilda Hilst falava, não se explica um poema. Não vou explicar meu poema, mas a história. Então, eu tenho um pecadinho aqui para confessar para vocês. Ó. Meu pai me ensinou a julgar 3 Marias, e assim brincava quando minha mãe morreu. Permaneci um tempo julgando as pedrinhas. Desci o morro, cheguei em casa, não me lembro muito do depois. Pela fresta da velha porta, vejo o velório regado a cachaça e risos embriagados. Lembro de minha mãe no caixão sem flores. Tiveste 7 filhos devotados, mas precisou de outro colo para embalar a caçula. E na saia deste outro colo eu me prendi. Hoje peço-te perdão pelas lágrimas que não derramei por ti. Minhas lágrimas caíram pela outra Maria que chorava por ti. É isso. Boa noite. Eu caí aqui de paraquedas, né, galera? Caí bem, caí num bom lugar. E aí gostei, né, um sarau de poesias, eu gosto muito. E quando vocês falaram o tema pecado, me veio um poema que não é meu, esse poema é da minha prima. Aí eu falei assim, Larissa, vou ler um poema para você de uma página que começou a me seguir. E eu achei a sua cara, né, pelo momento que a gente estava vivendo, sofrendo por amores, né, gente muito jovem. E aí, quando eu comecei a ler esse poema, ela começou a chorar, porque era o poema dela, né? E eu falando com tanta emoção, e ela começou a chorar. Por que você tá chorando? Ela, se eu te contar que é meu, você vai acreditar? Eu falei, lógico. Aí ela me mostrou a página, e aí eu voltei a morar em Minas Gerais no ano de 2021, e aí ela tava com 3 poemas. Falou assim, Giane, eu vou enviar pro Sarau Brasileiro. Qual que você acha que eu envio? Eu falei assim, você ainda tem dúvidas qual que você vai enviar? Você envia aquele.
ela foi publicada no Sarau Brasileiro de 2021 com esse poema. E ele diz: e no final de tudo, eu sento olhando para o céu e fumo os meus amores. Fumo tudo que deles ficou em mim. Fumo minhas lembranças, fumo meus amores frios que se agregam de valores e não de alma. Fumo suas vontades reprimidas quando me ligam querendo o meu corpo, que vai com alma e não com valores, para se aquecerem e sentirem por inteiro a tal conexão inexplicável, que faz com que tentem voltar sempre que querem. Porque isso só tem com aquela mulher, mas ela não cabe no seu padrão, nem nos seus valores, porque ela é demais, fala alto demais, fuma demais, bebe demais, xinga demais, pode demais, se joga demais. Na verdade, você tá certo. Ela é mulher demais para você mesmo. Você não dá conta disso tudo. Você é corpo, ela é alma. Você é o céu e ela tem um universo infinito dentro dela. Por isso, eu fumo tudo que passou em mim. O pecado e sua medida. Há pecados e pecados. Os de uns não são de outros. Há quem erre sem saber, há quem erre por engodos. Mas há culpa que é de todos, chagas dos tempos mais tolos. Há pecado de outrora que hoje pode não ser, mas tem pecado atual que faz o povo perecer. Mas não peça, por favor, para a lista descrever. Uma coisa vou falar: 7 são os capitais que ao Hades vão levar. Os veniais são demais, roubam a alma devagar, tornam homens bestiais. Posso aqui recordar: soberba é grave pecado, o pior dentre os 7, por Adão e Eva praticado, sem o perdão do Senhor, estavam condenados. Se no inferno há castigo, fuja do tacho a ferver. Desobedecer a Deus faz o orgulho crescer. Quem se acha mais que o céu, vai do céu se esquecer. Milênios já se passaram, mas o mal continua. O orgulho multiplica e a maldade perpetua. A guerra nasce do ego, o mal no peito tatua. Soberba, grande veneno para todo fiel católico. Já constava entre os 7, pelo bom monge Pôntico, desde o século IV, buscando o bem simbólico. Por Gregório o I, em latim foi colocada. São Tomás reensinou essa lista respeitada e o Papa confirmou doutrina consagrada. E aqui uma pergunta: quem pecava antigamente, antes da tal lista, era réu ou inocente? A lei do céu ou da terra é para todo vigente. Não careço de resposta, ele é princípio e fim. Se salvou Adão e Eva e também livrou Caim, por perguntas que carrego, salvará também a mim. Eis. Batuta da nossa amiga Rita. A gente teve mais um encontro literário maravilhoso ontem, muito emocionante. Inclusive, Elis, falei da estrutura, de algumas modalidades da poética popular, e nós construímos na hora ali juntos uma cestilha, ficou muito bacana. O participou, li um cordel maravilhoso de uma das alunas, absolutamente incrível. Ontem foi um dia inesquecível. Incrível. E naquela oportunidade, declamando alguns poetas populares, eu falei que é possível, Flaviano, você ser o famoso ser sexy sem ser vulgar. Poeta popular, Jó Patriota, você pode ver que tem um erotismo nessa poesia, que é um decassivo muito bem estruturado, que ele diz o seguinte:
Estes teus seios pulados, nossos olhos insultando, são 2 carvões faiscando no fogão dos meus pecados. São 2 punhais aguçados, desafiando os cristãos. Mas para meus lábios pagãos, são 2 saputis maduros. Eu quero teus seios puros nas conchas das minhas mãos. Falando em poesia popular, né, um dos poetas que eu mais considero foi o Rogaciano Leite, porque ele era um erudito, mas ele tinha formação de cantador e ele fazia questão de escrever a poesia popular. Era um ótimo sonetista, inclusive fiz uma indicação aqui uma vez, é um livro que todo mundo que gosta de poesia tem que ter, chama Carne e Alma, talvez seja o mais... É muito difícil a gente falar o mais importante, mas é um dos livros mais importantes da poética popular brasileira. E falando assim de um cara que é erudito, mas ele gosta de falar da simplicidade, do sertão, das coisas do campo, as 2 primeiras estrofes são de Rogaciano, depois é uma construção. Que ele diz o seguinte: senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, pois um trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Não sou um Manel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima, não espereis de mim obra-prima, não espereis obra-prima deste matuto plebeu, eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, eu canto o sertão, que ele é meu. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio, da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi à escola. Venham ver minha viola, puramente brasileira, pois meu verso é feito a foice, do caçaco corta-cana, sendo de cima para baixo, tanto corta como espana, sendo de baixo para cima, voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, que sai do centro da mata trazida pelo lenheiro e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa. Quando a carne é muito gorda, esquentando a graxa vaza, é a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo. Quando o ferro é grande, eu corto. Quando é pequeno, eu emendo. Quando falta ferro, eu compro. Quando sobra ferro, eu vendo. Meu verso é como a cigarra, num velho tronco a sonhar, que canta uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Quem foi que disse, professor de que matéria, que o sertão só tem miséria, que só é seco e penar, que a paisagem da caveira numa estaca, que a paisagem da caveira de uma vaca enfiada numa estaca fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá, o cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. Tem mulungu do vermelho mais vivo e puro, e tem o verde mais seguro que tinge os pés de Joá, a barriguda mostrando o branco singelo e a força do amarelo na casca do umbu cajá. Criou-se o estigma do matuto pé de serra, que tudo que fala erra, porque não pôde estudar, só fala versos matutos obsoletos feitos por analfabetos que não sabem se expressar. Falam no sul com deboche que isso é cultura, de só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e que o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá. Temos poesia que exalta o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Tem verso livre, tem verso parnasiano e mesmo longe do oceano tem galope à beira-mar. Zefa Teresa me ensinou que para um caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar. Puxar um verso na roda que se balance e no movimento da dança fazer o coco rodar. Que lamentavelmente está virando rotina nos nossos saraus, a gente pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas ou das guerras ou dos massacres, dos holocaustos.
né? Felizmente, teve uma trégua, Israel e Irã, mas outros massacres continuam. Então, como nós estamos num momento muito rico, muito feliz do nosso sarau, acho que é o momento da gente fazer 1 minuto de silêncio por aquelas vítimas, principalmente as crianças, mulheres, civis, de um modo geral, de faixa de Gaza. Vamos lá? 1 segundo de silêncio. Eu sempre digo que 1 minuto de silêncio não precisa ser 60 segundos, o que importa é a intenção. Diz assim, olha, não existe uma rima perfeita, pelo menos, para a palavra lâmpada na língua portuguesa. Não existe. Mas Luiz Gonzaga conseguiu juntar 2 palavras para rimar com lâmpada. Numa propaganda que ele fez, antigamente existia a pilha Everett, não sei se existe mais, e o Luiz Gonzaga gravou a propaganda Everett. Então ele criou pilhas Everett e tal, e no meio dessa letra ele coloca. Eu fiquei pensando e falei, caramba, mas não é possível. Fui para o dicionário e não achei realmente uma palavra que rimasse com lâmpada. Eu falei, não é possível. Se ele também usou 2 palavras, eu vou tentar também achar 2 palavras, pelo menos, que compostas ou uma tal possa rimar com lâmpada. E fazendo o exercício, ficou assim, buscando uma rima para lâmpada. Raro é ver estampada, em nossa língua encontrar, uma rima para lâmpada. É agulha em paiol achar, só se ao universo pedir, para sua mente abrir, para sua fé te inspirar. Jesus diz, não se coloca lâmpada sob alqueires, como tocha numa oca, para lumiar os mártires, no alto pequena luz, para todo lugar reluz, te evita em vala caíres. A palavra do Senhor é luz na minha estrada, me conduz pelo caminho, é a graça estampada, me livra de tropeço, é bem mais que mereço o clarão da sua lâmpada. Então, a tentativa de rimar aí, estampada com lâmpada, né? Aproxima, mas realmente, se alguém aí achar, gente, comunique com a gente. Achei uma rima para lâmpada, porque é muito raro. Microfone livre. Natalino é bom mesmo. Os livros do Natalino que eu compro, sempre compro, eles, né? Os poemas dele são assim, menores de 30 não podem ter acesso. Eu falo com ele morre de rir. Então, aqui tem um do Natalino, né? E sempre, até quando escreve, ele me deixa eu ver antes. Deixe-me beijar seus olhos, beijar sua nuca, os seus cabelos, zelar seu sono e te fazer um cafuné. Ouvir seu coração bater e saber que estamos vivos e sãos, ainda que loucos de amor. Deixe-me dizer o quanto, tentando encontrar vocábulo em um dicionário tão escasso, sabe, moça, as palavras são sempre menores quando quero te descrever. Natalino. Poesia é invento. Não importa se vem de fora ou de dentro. Fala, sussurra, late, mia, esbarra, esmurra, voa no vento. Só sei que ela bate e eu aguento. Nas conversas que eu tenho comigo, saem debates ferrenhos, com sons e desenhos, mas a coisa não vai bem. Isso é entre mim e eu. Eu sei e mim não sabe. E assim não vai dar. Eu faço tudo e mim não faz nada. Não estava no script aqui não, mas só para poder contextualizar junto com a declamação dos outros colegas aí, que chama Simbiose, que diz o seguinte: nossos corpos nus unidos, transformados em um só, são cordas que se entrelaçam,
bem atadas por um nó, são frutos do mesmo chão, são germens do mesmo grão, surgidos do mesmo pó. Eu achei essa poesia muito interessante de um poeta popular, analfabeto, chamado Zé Bernardino, e ele escreve, Elias, sobre o nada. Então ele escreve uma décima sobre o nada, e onde é que está o exercício? Eu me encantei, mas pô, se eu escrever sobre o nada, uma décima, eu vou copiar a ideia do cara, porque todas as linhas, todos os versos têm a palavra nada. Eu pensei assim, onde está o exercício? Vou escrever a antítese desse, fala sobre tudo. E vai ter que ter a palavra tudo em todas as linhas, já vou pensar aí. Mas Zé Bernardino diz o seguinte, ele diz, se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi, nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Se o nada é meu abrigo, seja o nada o meu jazigo, porque nada disso me enfada. Eu de nada tenho estudo, mas sei que o nada faz tudo e o tudo termina em nada. Eu achei um dos meus alfarrábios ali, não estava no script também não, mas é uma poesia antiga, chamada Sentido, são só 2 estrofes, são 2 setilhas, pequenininhas. E eu falei assim, bom, como isso nunca foi declamado, vou aproveitar o embalo aqui, chama Sentidos. E às vezes tem muito, né? Qual que foi a concepção na época? Porque às vezes, Elisa, a gente, não sei se já teve essa sensação, tem gente que, às vezes você olha, mas você não vê. Né? Às vezes você escuta, mas você não ouve. Então, exatamente. Então, às vezes você toca, mas você não sente. Aí eu escrevi Sentidos. Um dia que eu nem lembro mais. Que diz o seguinte, se tu olhas, mas não vê, para que bela visão? Se escutas, mas não ouve, despicienda a audição. Se tu falas, mas não diz, miserável, infeliz, solta palavras em vão. Ao sorver, tu não degustas. Ao tocar, não sente nada. Vivendo só por viver, em tortuosa estrada, tu rezas sem devoção. Tu beijas sem ter paixão. Morreste em vida arrasada. Eu fiz esse ensaio aqui de um conto. Apenas mais uma história sobre os 7 pecados capitais. Isso que vou narrar agora foi contado numa conversa entre 3 amigos na garagem da Kombi Rizar, durante a sagrada cervejinha do domingo de manhã. Sérgio, um amigo que sempre aparece por aqui, estava falando da injustiça de um Neymar ganhar milhões e ter mulheres, carrões, helicópteros, não necessariamente nessa ordem, e um cara igualzinho ao jogador, inclusive imitando os cortes periódicos de cabelo, trabalhar duro como gari e passar dificuldades para cuidar dos pais já idosos. Não lembro direito como o papo chegou no Júlio César, que se apaixonou perdidamente por Simone. A questão é que o rapaz se sentia feio, pobre, tímido, para tentar alguma aproximação da moça, o chamado approach. Ela era realmente linda, inteligente, simpática e de ótima família. Perfeitinha, como diz a música dos Raimundos, só que sem ser complicada. A atração de Júlio por Simone começou de repente, ao vê-la passar, observando o caminhar harmonioso na velocidade certa, uma belezura, desfilando despretensiosamente na passarela, quer dizer, na calçada. Dias, semanas, meses assistindo a moça passar em frente ao seu trabalho, um açougue na barra. Teve um dia que ela resolveu entrar para comprar 1 quilo de alcatra. Júlio tremeu nas brasas. Apesar de não tirar o olho dela, não queria demonstrar o seu interesse, ou na verdade quisesse, mas a vergonha ou a timidez, sei lá, não deixavam. Maurício falou junto com o Sérgio e mandou. Foi aí que ele começou a ir à missa todo domingo e pedir a Deus que arranjasse a Simone para casar com ele. Em suas conversas com o Todo-Poderoso, Júlio provava por A mais B que seria o homem mais feliz do mundo ao lado da sua paixão. Bastava a Deus dar um empurrãozinho, trazia Simone até ele. Foram meses de oração e conversas com Deus, promessas e sacrifícios inventados, tipo, hoje não vou comer pão. A moça nem tchum, passava em frente ao açougue para lá e para cá,
sem perceber a existência de Júlio César, que a cada dia desanimava e sofria mais. Foi então que um dia o rapaz se revoltou contra Deus, disse Sérgio após um gole num caneco de chope. Ele cansou de rezar, pedir e não ser atendido. Achou que já tinha explicado com sobras que o melhor que poderia acontecer na vida dele era casar com a Simone. Um pouco depois dessa revolta, numa tarde de sexta-feira, a moça passou acompanhada de Egberto. Naquele dia estava mais linda que nunca, saboreava um sorvete de casquinha. Foi aí que a fúria de Júlio César contra Deus aumentou, e ele prometeu que cometeria os 7 pecados capitais e mais algum que ainda não tivesse sido inventado. Afinal, se Deus não trouxer a Simone para os seus braços, que não fosse respeitado e até ultrajado. Prosseguiu Sérgio na sua narrativa. Pedi, rezei e mostrei que o melhor para mim é ela do meu lado. E você, Deus, sabe muito bem disso, dizia Júlio para si próprio, remoendo a sua revolta. Imagino Deus rindo dessa história, eu disse, interrompendo uma frase do Sérgio e perguntei, soberba, ira, preguiça, avareza, gula, inveja. Qual é o outro pecado capital mesmo? Luxúria, respondeu Sérgio e Maurício quase que juntos. E foi por ele que o Júlio começou. De moço recatado e contido, virou um lascivo, não podia ver mulher. Ficou inconveniente, desregrado, mudou completamente, parecia até tarado. Não podia ver mulher que ficava olhando como se fosse lobo mau, e às vezes um cachorro sem carne. Qualquer mulher feia, bonita, adolescente, jovem, coroa. A sanha do rapaz era tanto numa sem-vergonhice descarada, que acabou conquistando a dona Cláudia, que diziam vivia insatisfeita no casamento com o Sr. Clóvis. Eles passaram a se encontrar furtivamente, só que todo mundo sabia com o Júlio. Eles passaram a se encontrar. Maurício emendou. Acredito que antes da luxúria, ele demonstrou a avareza daqueles que acham tudo caro e fazem desconto até de centavos. Diz que foi comprar um parafuso e pediu desconto de 20 centavos. Coitado, virou um chato, mesquinho, miserável pós-doc. Incrível como antes era generoso e piedoso. Dava esmola para todo mendigo que via e ficou solvinho. Mas está difícil a gente saber qual foi o pecado capital que Júlio demonstrou primeiro, porque um pouco antes de se tornar avarento, ele demonstrava traços claros de soberba. De humilde e cordato virou arrogante e orgulhoso. Lembra dele contando vantagem da moto velha dele, como se ela fosse uma Harley Davidson potente 0 km? Acrescentou e sério. Eu só olhava e escutava, imbuído da minha curiosidade natural. Será como essa história vai terminar? Me perguntava em pensamento. A ira, Júlio jogou contra o Egberto. Cego de raiva, quase quebrou a perna do rapaz na tradicional pelada de sábado à tarde. Embora jogasse no mesmo time, o revoltado com Deus arranjou uma trombada planejada para aparecer acidente no desafio, que precisou sair carregado de campo. Aqui podemos dizer que foi ira acompanhada de inveja, né? Uma resultou na outra. A inveja de ver Egberto com Simone causou a ira, concluiu Maurício. Conheço o Júlio, mas há muitos anos não o vejo. Fiquei 26 anos fora de Muriaé e perdi o contato com muita gente, demonstrando curiosidade em saber o final da história. Estão faltando gula e preguiça, acrescentei. Pois é, Júlio virou um glutão, comia de tudo o dia inteiro e acabou engordando uns 20 quilos em alguns meses. De magrelo virou barrigudo. Também passou a chegar atrasado no trabalho e sempre com pedido para sair cedo. Dizia estar cansado e com vontade de dormir. O Licinho passou uns maus bocados com o empregado, mas não o demitiu, porque gostava dele e queria ajudá-lo. Essas coisas que só acontecem de pai para filho, observou Maurício. Então, o que aconteceu no final? Perguntei. O que aconteceu? Você nem imagina, meu amigo Renato. Com todos esses defeitos, o Júlio passou a ser mais visto, mais notado, inclusive pela Simone. Na verdade, ela nunca namorou o Egberto, eram apenas grandes amigos. A moça acabou se apaixonando pelo açougueiro, que voltou a frequentar a igreja e pedir perdão a Deus
por todos os pecados, inclusive em confissão, segundo ele próprio me disse, finalizou Maurício. Arranjou um jeito de compensar o Egberto pela fratura exposta que tinha causado, sem contar que tinha sido intencional. Deu um capacete usado para o colega de futebol, arrematou o Sérgio. Mas e aí? O Júlio casou com a Simone, tiveram filhos? Indaguei. Não, o namoro durou 1 ano e pouco. O rapaz viu que sua paixão pela moça era fogo de palha e começou a namorar a Maria Júlia, filha do patrão, com quem acabou se casando há uns 10 anos. Neste meio tempo, o Licinho morreu e deixou uma herança boa para a filha. São 4 açougues, sítio, 3 ou 4 apartamentos, uma casa aqui em Muriaé e outra na praia. O casal tem 2 filhinhos e vive bem. Pelo menos é o que a gente vê. Todo ano passam férias em Guarapari e estão sempre viajando para tudo quanto é lado. Júlio tem um BMW seminovo e vive fazendo churrasco para os amigos no sítio, com piscina no sofocão. Finaliza Maurício. Deixei os 2 amigos na mesa do lado de fora da garagem e fui lá dentro buscar um chopp para mim. Renato, você me deu a deixa, tá? Do Pecado Capital, né? Que é o Paulinho da Viola, tá? Então, a minha parte no sarau é musical. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Muita gente aí se engana e cai da cama com toda ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais, alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Lá no Rio tinha uma Kombi, chamava Machombomba. Era uma Kombi que ela ia nos bairros e as pessoas faziam imagens e à noite tinha um jornal nacional do bairro, entendeu? Essa Kombi projetava tipo um jornal na praça, assim. E essa Kombi foi roubada. E aí teve um show no Circo Voador com um artista, inclusive o Paulinho da Viola, que eu fui escrever a matéria para o jornal, né? Então eu tinha que entrevistar os caras. E o Paulinho da Viola estava no camarim, antes, né, de entrar no palco, e eu bati na porta de levinho assim, e ele não escutou. Eu bati um pouquinho mais forte, não escutou, aí eu me empurrei a porta, e ele estava afinando o violão. Aí eu fiquei assim, em pé, olhando para ele, e ele continuou assim, tipo pelo menos 1 minuto, assim. Aí quando ele olhou, ele falou assim: "Ô rapaz, você tá aí?" Aí eu fui fazer a entrevista. Essa foi a minha experiência com o Paulinho da Viola. Do saudoso poeta de Americana, cidade pertinho de São Paulo, aqui, caminho da Anhanguera, aí, caminho da minha terra, do grande poeta Lulu Benincase, saudoso, grande poeta, grande artista, grande ator. Seu padre, eu tenho um pecado na garganta aqui, atravessado, que não me deixa comer. Diz que voz me ser é sagrado, um homem considerável. Então, eu conto para você. Olha, eu sou ruim de natureza. Tenho a barba e a frieza da cobra traiçoeira e má. Nunca me benzi na igreja, nem diante das velas acesas que tem lá. Deus, nosso Senhor, foi santo. Eu sempre botei buscando no meu modo de pensar. Não acredito mesmo em quebranto. Assim mesmo, ao mês e tanto, foi que eu ganhei a quebranto.
Muito bem, seu padre. Pois ó, num domingo, quando eu passava no sítio onde morava uma cabocla, Maria, na vez que eu a montava, a espora eu ajuntava, a besta passarinhava e a caboclinha seguia. Passou uns tempos e um dia, maldito dia, na hora das Ave Maria, na festa de São João, eu subia, ela dizia, falei, bom dia, Maria. Ela olhou, nem sim, nem não. Levei aquela portuada, seu padre, e que nem uma cobra atiçada, me desembestei pela estrada com uma dor no coração. Marvada, pensava, eu te mato, responde a mim se nos matam, mas isso aí de ter um filho. E suspirei forte. Ave noite, que cheiro de amor na noite, que gosto de morte. Então, voltei, agarrei ela pelos cabelos. Ah, que mágoa! Seus olhos se encheram d'água, ela quase desmaiou, os seus olhos se fecharam, nossa boca quase se juntaram, prendendo a suspiração. As estrelas não pegaram em uma nuvem e se apagaram. Os olhos dela eram negros de luto fechado. Seu padre, eu quis beijar ela, mas não beijei, mas falou que pecado. Dos meus pecados, somente Deus sabe. Aquilo em que me transformei, somente Deus sabe. Antes subiu ao céu o incenso santo, oração de uma crédula criatura. Hoje o incenso que envio ao céu é uma fumaça vazia de fé. Rezo, mas minha alma desprendeu-se do meu corpo. Estou inerte ouvindo as orações. Imagino o coro dos anjos, imagino o celestial, e eu caindo no inferno da minha incredulidade. Deus me olha enternecido. Nada pode fazer se me falta fé. Boa noite. Gente, foi joia, tá? Infelizmente não vou poder ficar até o final. Uma saudade forte, vou em busca do viver. Pois nessa vida quem lamenta sempre fica na metade do andar. Ela gosta de ela, um cheiro de maracá. Meu Deus, fascina, fascina, fascina.